Bom, eu quero contar uma outra coisa para vocês também, porque o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que muda a cobrança de impostos sobre os chamados fundos exclusivos que são voltados para a alta renda no Brasil e também offshores no exterior. A votação foi simbólica, apoiada pela maioria dos presentes do plenário e agora vai para a sanção presidencial. O projeto é prioritário para o Ministério da Fazenda, que vê no texto uma possibilidade de aumentar a arrecadação nos próximos anos e também tentar aí zerar o déficit fiscal. Eu quero até falar com vocês sobre essa questão, né? Porque quando a gente fala em votação simbólica é porque não houve ali os nomes dos deputados, né? Eles foram lá, votaram, aprovaram e etc. Como que vocês veem então agora essa aprovação que inclusive foi comemorada por Fernando Haddad, né? Até o ministro da Fazenda está acompanhando o presidente Lula ali nessa agenda pelo Oriente Médio e comemorou, falou, nossa, que bom, porque havia uma expectativa grande dele de conseguir passar pelo menos até o final do ano alguns dos projetos econômicos necessários para essa arrecadação. E isso ajuda ou é insuficiente, hein, Gustavo Segré? Tem uma frase que diz, quando eu me aprendi todas as respostas, mudaram as perguntas. E aí não consegui mais. Essa questão do equilíbrio, o governo está sempre indo atrás da arrecadação que permite equilibrar o déficit fiscal. Mas o governo deveria parar de gastar, porque se continuar gastando, nunca vai conseguir chegar até essa situação de equilibrar o déficit. A situação, nesse caso em particular, e eu, para questões de aumento de arrecadação, venho do futuro, a Argentina é um bom exemplo, continuou lá dizendo que tinha que taxar os super ricos, igualmente que aqui. Sabe o que veio depois? Taxar os bens pessoais. Aquele que tinha um patrimônio, tem que pagar pelo patrimônio. Por que isso? Porque nunca se chegava ao gasto público. Então, se você tem um gasto público equilibrado e o governo disse não vou gastar mais, então tudo bem. Podemos estar de acordo, não? Eu, particularmente, não estou de acordo com nenhum aumento da carga tributária, mas imaginemos que seja por uma boa causa. O problema é que se você aumenta a arrecadação e aumenta o gasto, mesmo arrecadando mais, nunca vai chegar ao equilíbrio. Então, isso aconteceu. E lá na Argentina colocaram taxação de super ricos, os super patrimônios, bens pessoais. Você tem uma casa, tem que pagar. Tem um carro, tem que pagar. Ué, já pagou o imposto de renda. Por que tem que pagar agora pelo patrimônio obtido? Mas isso que vem depois. E tem outras. Só para dar ideias ao nosso Congresso, que sempre está ávido de ideias criativas. Taxaram as exportações. Meu Deus. Hoje, 4,2% do PIB é feito em função de arrecadação por taxação de exportações. O que aqui, em teoria, não veio. Só o Haddad que mandou, acho que por prazo determinado, exportações de petróleo e depois ficou por aí. Mas cuidado com essas ideias criativas, porque se não contém o gasto, não há arrecadação que chegue lá. Exatamente. Vamos ver o que disse o ministro da Fazenda? Ontem aprovamos a taxação dos chamados super ricos, né, que são as offshore e os fundos fechados. Temos a instalação da comissão mista da MP 1185, que corrige uma distorção absurda do nosso sistema tributário. Nós vamos trabalhar até o último dia para tudo isso ser aprovado. Nós temos o apoio aí, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado. Eu penso que o Congresso Nacional está empenhado a ajudar o país a equilibrar suas contas. O Congresso Nacional está empenhado em ajudar o país a equilibrar suas contas. E o governo federal, hein, Piperno, está empenhado em ajudar o país a equilibrar suas contas? Eu acho que sim. O governo federal... Por quê? Bom, primeiro que já no final do ano ele aprovou, então, uma permissão para que pudesse, nesse ano, gastar mais, até porque tinha uma série de correções para fazer. E vejam, nesse final de ano, os indicadores voltam, enfim, a melhorar. Até por conta de algumas correções que foram feitas. Exemplo, hoje saíram, né, os indicadores aí do mercado de trabalho. O Brasil agora tem 100,2 milhões de pessoas empregadas, é o maior índice da história do Brasil. Esse final, então vamos lá brigar com o IBGE, com o IPE, enfim. Não dá para contestar os dados, eu quero... E que tá o negócio, a massa salarial aumentou, o desemprego diminuiu. Ontem a gente falava com o Alan aqui... A taxa de desemprego é uma variável acumulativa. Você não pode... Você teve uma tendência, né? Se você... O teu argumento é, se você fosse medir criação de vagas
contra a criação de vagas, aí eu concordo. Então, vamos lá. Aí você tem o efeito de sazonalidade. Isso. Agora, Então, a taxa de desemprego, eu não posso comparar, por exemplo, o desemprego hoje com a década de 80. Então, hoje, esse Entendeu? até porque ele é a menor taxa trimestral desde fevereiro de 2015. Mas outra coisa, esse mês, agora em outubro, foram criadas 190 mil vagas. Por sinal, o mercado errou de novo, né? Falou em 125. Mas é uma variável acumulativa. Você está falando o seguinte, olha, você tinha lá 14% mais, quase 15% da população desempregada. Aí isso vai caindo. Não é que da noite para o dia. Não, então, é isso que eu estou falando. Não é essa taxa de desemprego, essa menor taxa tem muito a ver com o que aconteceu no governo anterior. Não é que foi tudo agora. Foi tudo agora, mas ela eu estou te falando que ela vai caindo gradualmente. Você tem toda a razão, não foi tudo agora. Só que o número agora, ele é o menor em 8 anos e meio. Ele é o menor porque a grande queda ocorreu. A grande queda ocorreu de quase 15% para 8,1%, 8% no governo anterior. Houve uma queda nesse governo? Houve, mas de 8% para 7,6%. Não é que de 8%, aumentou em mais de 1% com o trimestre fechado. Aliás, o número ficou menor em mais de 1%. Não dá para desprezar, Piperno, o que durante a pandemia, que chegou a quase 15%, 15 milhões de pessoas desempregadas, a gente chegar no final de 2022 com uma redução drástica. Mas conclua o seu comentário, Piperno. Não, e algumas coisas, elas necessariamente tinham que ser feitas. Eu cito sempre aqui a questão do salário mínimo e da tabela do imposto de renda. Isso não é rasgar dinheiro, ou seja, não temos dinheiro. Se a gente mexer na tabela do imposto de renda, nós vamos ter algum déficit fiscal, então não vamos fazer isso. E o seu João dos R$2.000 por mês vai continuar pagando imposto de renda? Não. Fala, Gani. Quer continuar então? Só quero falar em relação a essa medida, essa aprovação de tributação de trust e tal. As trusts já são tributadas, é importante a gente só clarificar isso. Quando a pessoa investe numa trust e ela tem um ganho, seja no dividendo ou seja porque comprou uma ação e vendeu ela com lucro, é tributado na hora que você remete esse dinheiro para o Brasil. O que acontece é que muita gente deixa esse dinheiro no exterior. Mas quando você faz a repatriação, você paga 15%, contando a variação cambial e também o ganho de capital e dividendos. Então já ocorre a tributação. Manteve-se essa alíquota de 15%. A diferença agora, Evandro, é que se a pessoa tem o dinheiro numa trust, ela comprou uma ação e vendeu ela com lucro, mesmo que ela não tenha trazido dinheiro de volta para o Brasil, o dinheiro continua lá na trust, num paraíso fiscal, sei lá, em Caimã, ela vai pagar os 15%. Qual que é meu ponto? Por que isso é inócuo? Ou vai ser um efeito paliativo? Como é que você vai monitorar todos esses super ricos, essas pessoas que têm trust, como é que o governo tem acesso a isso? Porque muitos não declararam no imposto de renda. Então, como é que ele vai conseguir pegar esse dinheiro? E outra, como é que ele vai exercer esse controle? Então, não é tão simples assim. Por isso que é uma medida muito, muito pequena que tem que fazer, cortar na carne. O que é cortar na carne? Reduzir o gasto público. O que foi, Segré? Tem um refis aí. Porque se a pessoa declarar por si própria, paga 8% no primeiro. Prevendo já essa reação. Prevendo que um monte de gente não vai declarar, então eu te dou um incentivo. 8% para você declarar e se regularizar. Mas eu gostaria de complementar o que mencionou Fábio Piperno. Todos os indicadores estão mostrando bem. Diminuição da inflação está prevista para 4,53 nesse ano, o desemprego diminuindo, maravilha. O PIB está diminuindo também na previsão, chegou a quase 3, já está diminuindo. Mas o que me chama a atenção é assim, e tomara errem. Tomara errem. Mas quando cresce é bom para todo mundo. Claro. Né? Mas a minha preocupação é, de janeiro a outubro, a arrecadação comparada com o ano anterior caiu 0,68. Caiu. Nós podemos falar de todos os indicadores maravilhosamente bem, mas esses indicadores não fazem absolutamente nada para chegar ao equilíbrio fiscal. Porque se temos uma redução da arrecadação, o gap cada vez é maior. Então, como explicamos isso? A arrecadação caiu,
São dados, 0,68 nos primeiros 10 meses. Voltou a subir um pouquinho, mas nada. Se você toma o total, é uma questão de faltou dinheiro. O governo previa, na pior das hipóteses, a mesma arrecadação do ano anterior, não teve, caiu. E, além disso, gasta mais. Não tem nenhuma forma de você continuar arrecadando e aumentando a pressão tributária, e pode tributar o que quiser. Se o governo não disse, pelo menos, não vou gastar mais, não precisa nem diminuir, olha com que pouco nos conformamos. Não precisa gastar menos, mas não gaste mais. Isso não está sendo feito. Ô, Dávila, de alguma forma, então, seria inútil ficar discutindo a meta fiscal zero para 2024? É inútil se o governo continua com o pé no acelerador do gasto público. Nós vamos passar aqui. Acabamos de o governo, o Haddad está comemorando aí que aprovou as pautas econômicas. Espera aí. Só que isso aí não vai trazer nem perto de... É um pouco 20 bilhões estimado. Só que o governo já estourou em 30 bilhões a meta. Então ele está arrecadando um dinheiro que aquele achou, que ele calculou lá atrás, que ia ser para começar a diminuir aí o gap fiscal. Não. Esse dinheiro, se arrecadar na quantidade que ele espera, não cobre sequer o rombo de 30 bi a mais do que o governo gastou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, burocrata tem mania de sentar e estimar a receita de acordo com o valor presente. O valor é esse aqui, então em cima disso nós vamos arrecadar 20 bilhões. Só que toda vez que você introduz uma tributação, o mercado reage. Então ou pode ser que caia o negócio de fundos fechados, offshores, pode ser que vão criar ainda mais offshore com anonimato, vão inventar alguma coisa para evitar pagar imposto. Então, provavelmente, a arrecadação não será a que o governo estimou, porque o mercado reage, é normal que isso aconteça. Então, veja só como esse governo, com essa obsessão só de aumentar a receita a qualquer custo, que é taxar as pessoas, não olha para o que o Alan Gani acabou de falar aqui, que é cortar custo. Não tem como equilibrar fiscalmente o país se não reduzir despesa pública. Nós estamos falando hoje aqui que o Brasil taxa quase 37% do PIB e gasta 36%. Então, como é que faz? Não tem jeito, não tem arrecadação mágica para cobrir esse rombo. Então, é preciso enfrentar a questão do gasto público. E, já vão passar 11 meses de governo, nenhuma palavra sobre redução de despesa pública. Esse é o caminho para nós não cumprirmos nenhuma meta fiscal daqui para frente. E quanto mais o Brasil se afundar na questão fiscal, maior o risco o país cresce e pior, a queda do investimento cai, porque as pessoas se sentem seguras em relação ao país. Quer complementar algo, Gani? Quero. Não, perfeito, Dávila. Se a gente olhar alguns indicadores, de fato, Piper, né? A taxa de desemprego está num patamar de 7,6%, inflação relativamente sob controle, mas se a gente olhasse alguns indicadores na época do governo Dilma, também, taxa de desemprego baixa, aliás, ela se elegeu com esse discurso e se reelegeu com esse discurso, foi o menor patamar que ocorreu, de fato é verdade, tinha algum crescimento econômico, mas aonde que a coisa degringolou? Foi no fiscal. E numa situação fiscal, Evandro, que era mais confortável do que é hoje, porque a dívida bruta era menor, porque havia ainda superávit primário. Veja, o Brasil gerou 2 crises econômicas brutais, mas ainda vinha de um superávit primário. Agora não, a gente está em déficit primário e uma dívida bruta num patamar extremamente perigoso, não pode mais errar. Então, se errar, todos esses indicadores econômicos eles vão por água abaixo em 2, 3 anos. 5h26 da tarde, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Espero vocês daqui a pouquinho. Piperno, você colocou aqui algumas questões que fizeram, então, no seu ponto de vista, que o governo federal fez exatamente para sinalizar essa vinda, né? Então, por exemplo, tirar as pessoas que pagavam até determinada quantia ali do imposto de renda e outras questões também, reajustes salariais que estavam congelados. Mas eu quero te perguntar se você vê o governo falando em corte da própria estrutura, em corte de gastos dentro dessa máquina, que é o que apontam aqui os nossos outros colegas. O 2024 vai ser um ano de reforma do imposto de renda e de alguma reforma administrativa que eu não sei qual é e qual vai ser o tamanho. Já vi gente do governo falando sobre isso. Então, é claro que não vai ser feito tudo de uma vez. Até porque
as correções que esse governo eleito entendia que seriam necessárias, elas também não são tarefas simples. E muita coisa já foi feita agora. E, inclusive, muitos novos projetos estão aí, começando a ganhar musculatura. Já falei de alguns aqui nos últimos dias. Aliás, tem editorial de jornal hoje falando de alguns deles, inclusive. Então, eu creio que em 2024 a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Arremate, Dávila, que eu vi você reagindo. Não, Piperno, não vai atingir a meta fiscal e, de acordo com a regra, vai ter que fazer o corte forçado. E aí sabe o que vai acontecer? O governo vai começar a fazer lobby para não ter que fazer o corte porque não aguenta o tranco. A gente já conhece esse filme. Quando você não tem uma meta, o que acontece é quando a meta essa meta volátil, como tudo no Brasil virou volátil, né? Os valores, a Constituição, tudo é volátil. O que acontece é isso, a volatilidade na meta fiscal, você não vai atingir, o governo, pela regra que ele mesmo inventou, teria que reduzir, não vai, e nós vamos começar a ter problema atrás do outro. E segundo, nós precisamos dar segurança jurídica para o investimento, voltar ao Brasil, investimento privado. E o que esse governo faz? Olha o que fez essa semana a Petrobras, que vergonha, ficou postergando a história para não concluir um acordo que havia feito porque não queria desfazer o negócio. É uma falta de vergonha não cumprir acordo, não honrar o que foi decidido lá atrás. Isso é um absurdo. A gente só está criando mais desconfiança em relação ao Brasil. Além da questão fiscal, a desconfiança quanto ao cumprimento de contratos. Que foi, Piperno, arremate? Quando a gente fala, a gente já viu esse filme, depende a qual filme você está se referindo. Por exemplo, no caso do filme do presidente Lula, eu diria para você que, inclusive, déficit fiscal é uma novidade. Esse filme que eu estou falando é o filme do governo Dilma, que é igual. A gente está repetindo o governo Dilma em tudo. A gente acha que tudo. Mas o problema fiscal começa no segundo mandato do Lula. É lógico, começa no segundo mandato. O gasto começa a aumentar. E aí o negócio o Lula entrega, como a gente já disse, intervenção. Entregou com mais de 2% superado. Não, Piperno, eu já te falei, você tem mania de fazer, você quer parar o filme aos 30 minutos. Não, o filme você acaba em 2 horas. Depois de 2 horas de filme, que são 2 mandatos, quase 4 mandatos do PT, o resultado é o pior desemprego da história do Brasil, a pior recessão da história do Brasil, e a gente deixou de ter superávit, passou a déficit e ter a maior crise fiscal que a gente teve. Esse é o final do filme. Você está querendo juntar você quer parar o Piperno quer parar o filme, Evandro? A linha econômica Lula 2 e Dilma é a mesma, Piperno. Não é uma questão. A linha econômica Lula 2... Enquanto retórica é muito fácil. Agora, linha econômica... Uma coisa é o governo Lula, outra coisa... Lula 2, Dilma 1 é a mesma coisa. Ele quer parar o filme na hora do beijo. Então, Lula acabou Lula com Dilma é uma fraude. Lula é uma coisa, Dilma é outra. Lula 2, Dilma 1 é a mesma coisa. Não é. O conjunto da obra, como a gente fala. É o conjunto da obra. Bom, o conjunto da obra. Quer dizer, você quer juntar um autor com o outro e dar uma obra. No Lula 2, o gasto começou a subir muito mais que a arrecadação. Você quer usar 16 anos do governo PT, qual o resultado? Como é que você pegou o país? Pega a média de superávit primário no Lula 1, cai a média no Lula 2. A média. Então, pega 2010, quando o Lula entregou, e aí... 2%. Era maior, era 2,5%. O pessoal da rádio está de volta.